Então fala rapaziada, Igor na voz, depois de 3 longos anos sem nenhum vídeo aqui nesse canal, a gente tá de volta com um assunto bem importante pra você. Pra você que tá aí assistindo vídeos de imigrante que mora nos Estados Unidos, em Portugal, que tá viajando o mundo e tá pensando em casa. Isso também é pra mim? Ou eu realmente não consigo fazer isso? No vídeo de hoje, a gente vai abordar um tema muito importante. Qual o melhor país para migrar? Portugal ou Estados Unidos? Dentro desse vídeo vamos separar 6 temas, ok? Tópico 1, segurança. Tópico 2, mercado de trabalho e poder de compra. Tópico 3, custos de vida. Tópico 4, cultura e estilo de vida. Tópico 5, documentação, legalização. E o tópico 6, com dicas básicas para quem quer morar fora. Mas antes de começar, se você estiver caindo de paraquedas aqui, eu vou me apresentar. Não me conhece, eu sou o Diego, 25 anos de idade, saí do Brasil com 19, fui morar nos Estados Unidos por 3 anos. Depois fui realizar meus sonhos de morar na Europa. Morei em Portugal por um ano e um pouquinho, certo? Conheci alguns países lá. Então eu tô aqui para fazer esse balanço, já que eu sou uma pessoa que eu morei nos dois lugares, porque a gente sabe que o brasileiro, quando quer emigrar, pensa ou em Estados Unidos ou em Portugal. Né? São países que a gente tem a maior concentração de brasileiros morando fora, correto? A dificuldade para os Estados Unidos, que todo mundo passou, inclusive eu, é a questão do visto. Por isso Portugal costuma ser a segunda opção, né? A galera pensa, pô, Estados Unidos é o melhor para emigrar, não consigo visto, vou para Portugal. Eu, por exemplo, tive o primeiro visto negado, só no segundo eu consegui, e aí sim fui para os Estados Unidos. Mas quando eu tive o primeiro negado, eu cogitei bastante de morar na Europa e morar em Portugal. Essa é resumidamente minha história, para você que, pô, quem é esse cara que tá falando aí? Uma pessoa que teve experiência nos dois lugares, está aqui para tentar ajudar você, passar para você. Atualmente, você tá onde? Tô no Brasil por questão de documentação, casei, minha mulher, Ariana, mozão, tô aqui esperando documentação agora e tudo mais, questões burocráticas, mas de volta estamos no mundão. Enquanto tô aqui, eu tô pensando em produzir algo para ajudar pessoas que estão nessa situação que eu tava lá em 2019, pensando, caramba, eu quero emigrar. Se bem que minha história começa bem antes disso. Lá dos meus 13 anos de idade, 14, eu assisti um programa na Band, o nome era O Mundo Segundo os Brasileiros. Era praticamente um canal no YouTube, na TV, certo? Onde mostrava vidas de imigrantes morando fora, trabalho, lazer, viagens, e eu ficava encantado com aquilo. Então eu tenho isso dentro de mim, no meu DNA. Muitas pessoas imigram por necessidade, né? Pô, no Brasil, meu Deus, não vai dar nada aqui, mas eu sempre tive dentro de mim que eu queria migrar porque eu nunca me senti bem aqui morando no Brasil. Eu tenho certeza que pessoas que estão assistindo esse vídeo se identificam com isso. Então esse vídeo com certeza vai te ajudar. Mas chega de blá 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 e vamos ao que importa agora. Tópico 1, segurança. Eu vou fazer um estilo de vídeo no formato debate aqui, embate direto. A gente consegue deixar o vídeo de uma forma mais dinâmica. Segurança, Estados Unidos. Prós e contras. Os prós dos Estados Unidos é que lá tem uma lei bem rigorosa com relação à segurança, certo? Mas isso não impede de você se sentir inseguro. A minha mulher, por exemplo, mesmo, é americana, morou anos nos Estados Unidos e muitos anos na Europa, certo? E ela sempre falou pra mim que não se sentia segura nos Estados Unidos. E eu falava, caramba, como? Se quando eu morei lá eu me sentia seguro. Porque depende da área que você mora, você realmente não se sente seguro. Regiões residenciais, organizadinhas, beleza. Mas quando você vai pra downtown, pro centro da cidade, você realmente vê muito drogado, morador de rua. E é uma situação que você sente assim, caramba, não tô me sentindo protegido. Isso é um contra dos Estados Unidos. Porém, eu não estou falando que é um lugar perigoso e tudo mais, não. Eu, por exemplo, não passei situações de perigo lá, mas existem muitos relatos de pessoas que não se sentem seguras lá. Além da questão das armas, dos atentados e tudo mais que acontece, que na Europa a gente não vê isso com frequência, chegando na rua e sai atirando em todo mundo. Isso é, infelizmente, algo bem frequente nos Estados Unidos. São de insegurança em certas regiões e cidades acontece bastante. Agora vamos falar de Portugal. Europa em si, porém mais precisamente Portugal, que foi onde eu morei, onde eu tenho poder de fala. Um lugar muito seguro, um dos lugares mais seguros de toda a Europa. Você realmente não vê crime na rua, é bem tranquilo. Você, homem, mulher, criança, é bem tranquilo. Esse lance da criminalidade de, pô, sequestro e, pô, assalto ao mão armado e tal, você realmente não sente isso lá. Isso é um pró de Portugal muito interessante. Você criar sua família lá é um lugar incrível com relação a isso. Contra que, pô, infelizmente agora a gente tá começando a ver uma questão de, pô, moradores de rua, alguns drogados na rua, que não era muito comum. O que nos Estados Unidos é super comum, em Portugal não é comum, tá começando a ficar comum agora. Então, pra mim, na questão segurança, nesse debate direto, Portugal leva. Tópico 2, rapaziada, muito interessante agora. Mercado de trabalho e poder de compra. E aí, eu vou ser bem sincero aqui, sem hipocrisia, sem bullshit, porque eu fui um cara que morei em dois lugares, e isso aqui foi algo que me afetou muito quando eu fui morar em Portugal. Vamos começar pelos Estados Unidos. Você chega nos Estados Unidos, você se encanta. Lugar nenhum no mundo você chega em um dia e no outro, literalmente, você já pode estar trabalhando, fazendo 100 ou 200 dólares. Lugar nenhum do mundo acontece isso. Somente nos Estados Unidos. Perdão, lugar nenhum do mundo pode ser, meu Deus, nunca morei em Dubai, nunca morei na Suíça. Porém, tenho amigos em vários lugares do mundo, inclusive Suíça, França, Austrália. Eles falam Londres, eles falam que dá pra ganhar dinheiro lá, mas realmente, pela comparação que eu faço, os Estados Unidos continua sendo top 1 quando a questão é mercado de trabalho e poder de compra. A liberdade que você tem lá de chegar e já trabalhar e, tipo, procurar outro emprego amanhã, acontece isso. Você tem muita facilidade para achar emprego. E se você quer, você compra, você nem pensa. Estados Unidos é assim, pô. Você olha um negócio ali, você quer, você compra. Porque
é dinheiro na mão todo dia com frequência. Então, essa parada, esse capitalismo selvagem realmente te encanta a princípio, entendeu? É um pró. O lado contra disso aí é que você acaba entrando nesse ciclo vicioso de trabalho, dinheiro, trabalho, entra nessa engrenagem americana caótica que funciona muito assim. E você, caramba, tô sem tempo, não me documentei, só trabalho, faço muito dinheiro, mas gasto, não tem gestão financeira e você acaba naquele limbo. Muitas pessoas eu conheço estão lá 5, 10 anos que não saem do lugar. Estão lá trabalhando, vivendo bem, pagando conta, mas tipo assim, não investiram em nada e tal, porque entraram nesse ciclo vicioso sem ter uma gestão e uma maturidade financeira. Portugal, quando eu cheguei em Portugal, na minha primeira semana lá em Portugal, meu primeiro trabalho, eu fiquei maluco. Quando eu peguei o meu primeiro salário, eu olhei pro dinheiro e falei, eu trabalhei a semana inteira para ganhar isso aqui. Era o que eu fazia em um dia nos Estados Unidos. Com isso aqui eu vou ter que pagar o quê? Comida, aluguel, não sobra nada, pô. Não sobra nada. Eu falei, caramba, como é possível? Como as pessoas trabalham aqui pra ganhar isso? Se nos Estados Unidos, literalmente, em um dia ou dois, eu fazia o que eu fiz em uma semana em Portugal. Então, o mercado de trabalho em Portugal, não se iluda, cara. É bem difícil ganhar dinheiro lá. Se você não tem outras qualidades, certo? Eu era uma pessoa já com rodagem. Eu morei nos Estados Unidos, eu falava outra língua, falo português, inglês e desenrolo muito bem no espanhol. Então, quando eu cheguei em Portugal, eu fui trabalhar em um trabalho normal, um trabalho que um brasileiro chega lá, sem muita referência, nunca morou fora, sem saber fazer nada específico, você vai trabalhar para ganhar um salário mínimo. Só que quando eu fiz isso, eu falei, mano, meu potencial é maior que isso, pô. Eu já morei em outros lugares, eu sei fazer mais coisas, eu sei resolver mais problemas, então eu vou procurar outra área. Foi o que eu fiz. Eu ainda pensei em morar em Londres, eu inclusive comprei minha passagem, mas quando eu conheci minha esposa e aí meus planos mudaram, aí eu falei, eu tenho que fazer dar certo aqui, eu não vou mais para Londres, perdi a passagem, falei, eu vou fazer dar certo aqui. É possível, pô. Tem pessoas que estão aqui até hoje ganhando dinheiro, como é que eu não vou conseguir? Então eu decidi ficar em Portugal, foi aí que eu procurei outras áreas, usufruí das qualidades que eu tenho, comunicação, porra, lidar com pessoas, falar outras línguas e encontrei a área do turismo em Portugal. E foi aí que minha vida deu um upgrade lá em Portugal, que eu realmente comecei a fazer dinheiro, aluguei meu próprio lugar, comprei meu carro e tudo mais, tive o poder de comprar minhas coisinhas para viajar com a minha mulher. Então eu consegui. No verão, pelo menos em Portugal, me organizar. Porém, no inverno é um déficit gigantesco. Poder de compra perde por muito. Poder de compra, eu vou fazer um comparativo aqui uma coisa fútil, um iPhone do novo. Nos Estados Unidos você compra em uma semana. Inclusive eu tenho nesse canal aqui em 2021, eu acho, eu fiz uma série aqui comprando um iPhone em 5 dias de trabalho. Eu mostrei tudo pra vocês verem que era possível. Então mais ou menos isso. Nos Estados Unidos, um iPhone novo, lançamento, 5 dias você usa pra comprar um celular. Em Portugal, em 3 meses se organizando, você compra. No Brasil, é um ano ou mais se organizando pra você conseguir comprar um celular novo. Então é Estados Unidos, Portugal, Brasil. Isso aí é inegável. Estados Unidos, mercado de trabalho e poder de compra, ganha por muito. Portugal perde. Tópico 3. Custo de vida. Uma área bem interessante agora, porque a galera fala, pô, Estados Unidos, você ganha muito, você ganha muito, você ganha muito. Você gasta muito dinheiro. Eu morei em Las Vegas, Nevada, e na Califórnia. O custo de vida lá em Las Vegas era bem baixo, assim, o aluguel era bem baixo. Porém, o salário era muito pequeno, então eu decidi ir para a Califórnia. E lá realmente eu comecei a ganhar mais dinheiro. Porém, o aluguel é absurdo. É absurdo o aluguel na Califórnia, é caríssimo. Então, se você mora sozinho, ou se você mora com a sua mulher e tal, os custos vão ficar elevadíssimos. O que acontece? Os solteiros geralmente dividem apartamento. Era o que eu fazia. Eu morava num apartamento de 3 quartos com 6 pessoas. Chegamos a ser 7 pessoas morando no apartamento. Pra gente conseguir juntar dinheiro e tudo mais. Então, o custo de vida nos Estados Unidos é muito alto, é caríssimo. Por mais que você faça um bom dinheiro, você gasta muito também em aluguel, em comida, em gasolina. É muito alto. Pelo menos no estado que eu morei, a maior parte do tempo foi a Califórnia, né? A galera fala que no Texas é mais barato, na Flórida, mas no estado que eu morei, a experiência que eu tenho, custo de vida altíssimo. Portugal, custo de vida baixo, um dos menores da Europa, porém um aluguel absurdamente inflado. No movimento agora, todas as pessoas do mundo querem morar em Portugal. Por quê? Porque é barato morar em Portugal. Você é aposentado, eu conheci inúmeros aposentados americanos, canadenses, que eu trabalhei na área do turismo em Portugal. Trabalho muito bom, inclusive, então fazia um network com pessoas do mundo todo. E essas pessoas ficavam encantadas com Portugal. Caramba, tô passando um mês aqui, gastei só isso, é muito barato aqui. Então os gringos começam a aplicar pro Golden Visa lá em Portugal e vir para Portugal. Comprar imóvel em Portugal, o que acontece? Os preços sobem lá em cima, é muita gente querendo vir, beleza? Então, as pessoas que moram lá, os locais, os imigrantes, estão sendo muito afetados. Os imigrantes que eu falo, né, que chegam lá, não essa galera aposentada que vem com dinheiro já para viver a vida e curtir. Estão sendo muito afetados por conta disso, os aluguéis estão subindo. Porém, custo de vida, você comprar fazer um mercado, você pegar um Uber e tudo mais, é bem barato. Então, o pró de Portugal é que o custo de vida nos menores da Europa, por mais que o salário seja baixíssimo também, o custo de vida continua sendo baixo. Porém, o aluguel é absurdo, está super inflacionado agora e eles precisam resolver essa questão. Tópico 4, a cultura e o estilo de vida. Qual foi o impacto de cultura que eu tive quando eu cheguei nos Estados Unidos? Sinceramente, eu consumia muito conteúdo de gente que morava fora, muito, tipo assim, horas assistindo, a madrugada toda assistindo. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não tive esse impacto do, é tudo muito novo, porque parecia que eu já vivia
pelo YouTube, pela tela do YouTube, parecia que eu tava vivendo já lá, entendeu? Eu tava imerso naquela parada. Então eu não tive esse choque de cultura, tipo, você fica encantado com, tudo parece um filme. É tudo, caramba, que você via nos filmes, o ônibus amarelo e tudo mais, as casas, você fala, caramba, é igualzinho ao que passava na sessão da tarde. Mas esse choque gigantesco eu não tive por conta dessa imersão que eu já vinha fazendo antes. A língua foi um fator muito impactante pra mim, porque eu cheguei lá sem falar nada de inglês. Só que eu tava tão feliz com a experiência que eu tava tendo, que eu sabia que ia dar um jeito. Tipo, vai aparecer um problema, eu vou conseguir resolver, seja com um mexicano me ajudando falando portunhol, com um brasileiro que fala inglês me ajudando, eu vou conseguir resolver. Então a língua, por mais que eu demorei muito tempo pra aprender, eu demorei 3 anos pra aprender a língua e depois eu casei com minha mulher. Hoje eu sou fluente, né? Quando eu a conheci, meu inglês era intermediário. Hoje, depois desses anos com ela, realmente meu inglês ficou 100%. Hoje eu me considero fluente no inglês. Porém, esse aprendizado lá dentro foi bem complicado porque eu me envolvia muito com a comunidade brasileira e tal, então você não tem muito esse contato com a cultura, até porque eles são bem fechados, são bem segregados. É difícil você se sentir em casa nos Estados Unidos. O estilo de vida é aquele estilo de vida caótico. Você trabalha, paga a conta, trabalha. Se você não tem uma boa gestão de tempo, eu não tinha, que eu era muito novo, 19 anos, eu cheguei lá, você compra tudo, anda de carrão, mobília seu apartamento, mas você não tem tempo, pô. Você trabalha, e daqui a pouco, o fim de semana tá trabalhando, você fala, caramba, não tenho tempo. Prós e contras, certo? Já em Portugal, quando eu cheguei em Portugal, eu já tinha experiência de ter morado fora. Então o impacto foi realmente muito menor, e por a língua ser a mesma língua da nossa aqui, com um sotaquezinho diferente, você se sente mais em casa. Você pode conversar com qualquer pessoa no ônibus, na farmácia, na padaria. A língua já é um fator que conecta, correto? E a quantidade de brasileiros que tem em Portugal é impressionante, pô. Tem menos brasileiro do que os Estados Unidos, só que é muito menor. Então você vê muito mais brasileiro, cara. Você fala, caramba, parece que eu tô aqui no Brasil. Então, essa adaptação em Portugal é tranquila. Por mais que ainda exista um preconceito ali dos portugueses e tal. Só que essa mesma coisa acontece nos Estados Unidos, pô. Entendeu? Você só não entende a língua, o que eles estão falando. Se você não fala inglês, estão falando mal de você. No restaurante, na farmácia. Os americanos não gostam de imigrante, por mais que o imigrante que seja esse motor da América, entendeu? Em Portugal, existem alguns casos de xenofobia e tudo mais, a gente vê nas redes sociais aí. Eu, por exemplo, já passei quando eu morei em Portugal, mas foram pouquíssimas vezes. Mas eu passei também nos Estados Unidos, entendeu? Então isso aí não é um fator que vai predominar, tipo, caramba, isso é algo que acontece nos dois lugares. Porém, em Portugal, eu sentia que eu tinha mais tempo pra ter lazer, pra fazer coisas da minha vida. Por você trabalhar menos, não trabalhar naquela engrenagem, não menos em carga horária, vamos lá. Porque no verão eu trabalhava 6 pra folgar 1, mas o ritmo, não sei como explicar, mano. Você tem que morar lá pra você ter essa ideia. Morar nos dois lugares. O ritmo é diferente. Os Estados Unidos funciona assim e a Europa em si funciona assim, ó. Entendeu? Então essa diferença de ritmo é evidente quando você tá ali na prática, quando você tá trabalhando e vivendo lá no lugar. Por incrível que pareça, nos Estados Unidos eu fazia mais dinheiro e não tinha tempo pra usufruir. Em Portugal eu fazia menos e tinha mais tempo pra usufruir. Que impressionante isso, né, mano? Isso é muito louco. Talvez é uma parada que seja de maturidade e tudo mais, mas foi algo que aconteceu comigo e algo que eu já vi acontecer com outras pessoas que fizeram esse mesmo processo que eu, de morar nesses dois lugares diferentes. Tópico 5. Legalização. A forma mais fácil de se legalizar nos Estados Unidos? Casando, correto? Existem outras formas, mas a mais fácil, ao meu ver, é o casamento. Já em Portugal, existem formas muito mais fáceis de você se legalizar. Agora estão mudando algumas leis por conta da chegada exacerbada de imigrantes, tem muita gente chegando. Porém, até o ano que eu fui, em 2000, eu morei nos Estados Unidos de 2019 a 2022, Portugal de 2022 a 2023. Quando eu cheguei em Portugal, as leis ainda estavam bem brandas. Eu, por exemplo, consegui aplicar para IS, para o NIF, são documentos lá tipo CPF, segurança de trabalho e tal, e para manifestações de interesse, né? Que você manifesta, você quer ficar no país, você começa um processo lá que vai te dar direito à residência, você pagando imposto e tudo mais, e no futuro próximo conseguir o passaporte. Então, em Portugal, no meu ver, a legalização em Portugal é mais fácil do que a legalização nos Estados Unidos. Você consegue fazer de uma forma que você não dependa de um casamento, então de um processo de empresa te contratando para ser seu sponsor e tudo mais. Então, para mim, documentação e legalização, Portugal ganha. Agora, para finalizar, se você chegou até aqui no vídeo, vamos pro tópico 6, são dicas para quem quer dar esse pontapé inicial para morar fora. As dicas desse rapaz aqui, desse jovem que já teve essa experiência aí, quase 5 anos morando fora do país, é que é possível. Ah, é caro, não falo a língua, falo, não importa. Se você quiser, se você tiver dentro de você essa vontade de migrar, você vai conseguir fazer dar certo. E vai dar certo se for nos Estados Unidos, se for em Portugal, se for na Espanha, se for na Austrália. Se você tiver disposição para fazer a parada acontecer, se planejar. E como você se planeja? Assistindo muito conteúdo na internet de pessoas que estão vivendo lá e estão passando, né, a realidade. Não vai seguir guru, esses caras que ficam te iludindo, querendo mostrar que é tudo fácil. Segue aquela galera que realmente tem um conteúdo raiz, que mostra o dia a dia, a dificuldade e tudo mais. Acompanha bastante, entra nessa imersão antes de você tomar a decisão de ir pro lugar. Porque quando você chega lá, você vai ter o básico ali para você saber lidar
os primeiros passos até a engrenagem começar a rodar e você, pô, agora eu sou imigrante de independente, consigo me virar com minhas próprias pernas. Outra dica bem importante que eu dou, se você tiver a oportunidade, né, de estudar a língua, estudar o inglês, mesmo indo para Portugal, porque com o inglês em Portugal, as portas vão ser muito maiores para você. Você vai conseguir trabalhar com público que, no verão, por exemplo, com turista que chega de outros lugares, entendeu? Em todas as áreas, hoteleira, restaurante, animação turística. Então, assim, o inglês, ter uma segunda língua é muito importante. Nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, né? A língua mãe deles, então você tem que falar inglês lá para você ter uma vida de oportunidades mais facilitadas para você. Não que seja impossível chegar sem falar inglês. Eu cheguei sem falar nada de inglês. Zero inglês e eu consegui me virar lá e trabalhar e, pô, ter minhas coisinhas lá. É possível, porém, uma dica, se fosse dar uma dica pro eu de 2019, eu falaria isso. Eu falaria, pô, estuda mais inglês, consome mais conteúdo em inglês, porque vai ser algo que vai ser um facilitador gigantesco na sua vida. Outra dica é, estuda planejamento financeiro, assim, maturidade. Eu cheguei nos Estados Unidos com 19 anos, do nada tava com dinheiro na mão, aí queria andar de carrão, BMW, Jetão, TSI, e pô, e botar roda em carro, e pô, e pagar aluguel, e seguro do carro alto. Ganhei bastante dinheiro, mas tudo foi pros ares, né? Financiando o carro, sei lá o que, gastei tudo, rapaziada. Então, assim, tenha um planejamento, uma maturidade, isso serve pra alguma coisa, serve pra aprendizado, certo? Você não comete mais esse erro. Porém, se você tiver a oportunidade de amadurecer esse lado no Brasil, antes de você pisar fora do país, seja nos Estados Unidos ou em Portugal, isso é muito importante, porque evita que você perca tempo, né, mano? Porque, pô, tempo é dinheiro e você tá lá imigrando, trabalhando pra caramba. Quando você vê quanta oportunidade você desperdiçou por não ter essa maturidade de como lidar com o seu dinheiro, é algo bem complicado. Então, se você é novo, tem 19, 18 aí, como eu tinha na época, e planeja sair do Brasil, pô, consome conteúdo sobre vida financeira, pô, lê o Pai Rico, Pai Pobre, né, que é um... A verdade é que existem muitas coisinhas que acontecem, muitos atalhos que você aprende nessa vida de imigrante, né? Enquanto você tá lá, quando você tá em outro país, começam a aparecer coisas e detalhes que você só aprende realmente quando você tá lá fora. Por isso que eu recomendo todo mundo, mano, tiver a oportunidade de morar fora do país por 1 ano, por 2 anos, faça isso, pô. Faça isso porque realmente vai te trazer, por mais que você não queira morar lá fora do seu país, você seja super brasileiro e não quer sair daqui, vai te fazer muito bem, vai te fazer abrir horizontes. Você vai ver que o mundo é pequeno, pô. Um avião daqui pra lá é super fácil. Então, assim, hoje eu converso com amigos que nunca saíram do Brasil, eles falam, caramba, tu fala de sair do Brasil de uma forma como se fosse daqui pra cidade aqui vizinha. Eu falo, pô, é porque quando você sai a primeira vez, a geografia do mundo é só um avião de um lado pro outro. Então, realmente, você expande sua mente com relação a isso. Dicas como essa, né? Como facilitar sua vida morando fora, como você vai dar o primeiro passo inicial para sair do Brasil. Eu tô preparando aqui um curso para vocês, né? Ah, virou guru. Não, tô preparando um conteúdo realmente prático e didático para você entender como realmente funciona essa engrenagem da imigração e como você vai fazer para dar o primeiro passo, sair daqui e ter uma vida facilitada, cometendo menos erros, porque eu vou apresentar os erros que eu cometi, as dificuldades que eu passei, para você não fazer o mesmo, beleza? Então eu tô elaborando, não tá pronto ainda, mas a ideia já tá saindo do papel e muito em breve eu vou soltar aqui para vocês esse conteúdo num preço super acessível, beleza? É necessário comprar? Na minha opinião porque se eu tivesse comprado um curso desse, minha vida seria muito facilitada. Eu tô aqui para tentar ajudar vocês. Inclusive, antes de sair do Brasil, eu tive mentores. Eliezer do Vinfinda, Almi Júnior do Amo Viver Isso, Fernando de Boston. São pessoas que consumiam conteúdo, que eu comprava e-books, que foram pessoas que me motivaram para dar esse primeiro passo de sair do país, entendeu? Porém, nesse conteúdo que eu consumi, não tinha o que eu estou preparando para vocês, que é como evitar quebrar a cara em várias situações que eu passei. Esse conteúdo que eu consumia me motivou a sair daqui, mas não me explicava como me virar lá fora, como me proteger de situações que iriam acontecer lá fora, entendeu? E é para isso, é nessa dor que eu tô atacando aqui para ajudar vocês. No mais, espero que tenham gostado do conteúdo aí. Depois de 3 anos, pra galera que me acompanha, eu voltei a produzir conteúdo. Inscritos meus, se vocês querem outro vídeo aí falando de uma forma mais detalhada do que aconteceu nesses anos da minha vida aí, nesse ato de 3 anos que eu parei de consumir conteúdo, deixa nos comentários aí, beleza? Tamo junto, rapaziada. Valeu.